Bom dia a todos. Damos início neste momento à coletiva de imprensa convocada pela nossa Arquidiocese de Sorocaba. Sou o padre Fernando Giuli e, em nome da nossa Arquidiocese, como vigário-geral, quero acolher em nossa Cúria Metropolitana, nesta sala Dom José Lamberti, os senhores e senhoras aqui presentes, especialmente a imprensa, os meios de comunicação, bem como a pastoral da comunicação da nossa Arquidiocese, também aqueles que eu quero registrar aqui, não é? Alguns alunos do nosso Instituto de Teologia, seminaristas, irmãos presbíteros também, funcionários, colaboradores da nossa Cúria Metropolitana, neste momento conosco. Também acolho os irmãos e irmãs que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, na Arquidiocese de Sorocaba, também o canal Santa Filomena, não é? Que estão conosco, e outras mídias sociais e de comunicação neste momento importante. Também acolho com alegria Dom José Roberto Fortes Palau, até então bispo diocesano de Limeira, nomeado no último dia 8 de janeiro pelo Papa Leão XIV como arcebispo metropolitano de Sorocaba, vacante desde o dia 8 de março de 2025, quando Dom Júlio Endiacamini fora nomeado arcebispo metropolitano de Belém, no Pará. Nesse período, nossa arquidiocese ficou sendo administrada por mim, eleito pelo Colégio de Consultores, na ocasião, como administrador arquidiocesano. Foi um momento histórico em nossa arquidiocese, que nunca havia ficado vacante em seus mais de 100 anos. Louvamos e bendizemos a Deus pela nomeação de Dom José como nosso novo arcebispo, nosso novo pastor, o 4º arcebispo e o 6º bispo diocesano e o 4º José entre nós, não é? Que seja muito bem-vindo entre nós, Dom José Roberto, não é? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Então, eu me apresento, né? Estou chegando à Arquidiocese de Sorocaba. Eu entendo aquela expectativa, ansiedade que se cria em torno da troca de um bispo, né, de um arcebispo, né? Então é normal, as pessoas ficam pensando, como é que vai ser, como é que vai conduzir, qual é o estilo, né? Então é normal isso, né? Então acho que até a entrevista é bom para as pessoas terem um pouquinho assim, conhecimento maior daquele que está assumindo a Arquidiocese de Sorocaba a partir de amanhã. Eu já sou bispo há quase 12 anos, há 11 anos e meio, né? Exerço o ministério episcopal. Como padre, atuei por 21 anos na Diocese de São José dos Campos, que é a minha diocese de origem. E na minha vida sacerdotal, eu tive assim, experiências diversificadas, né? Fui pároco, fui vigário. Por 12 anos fui reitor de seminário. E por muitos anos também fui professor da Faculdade de Teologia. Como bispo, a minha primeira experiência foi em São Paulo, como relatou o padre Fernando Giuli, né? Eu fui bispo da região episcopal Ipiranga. São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, Dom Odilo, que é o arcebispo, Cardeal Scherer, ele tem 7 bispos auxiliares, né? E são 6 regiões episcopais. A região que eu atuei é a região episcopal Ipiranga. E foi um aprendizado muito grande. Foram 5 anos e meio que atuei na região Ipiranga. E foi um tempo assim de crescimento, de aprendizagem, era bispo recém-ordenado. Minha segunda experiência pastoral já foi na Diocese de Limeira. Eu fui nomeado em 20 de novembro de 2019 e assumi no dia 18 de janeiro de 2020. 2 meses depois que eu assumi, estourou a Covid. E aí foi um momento assim, difícil, né? Porque estava acabando de assumir a diocese. Mas foi uma experiência muito rica, aprendi muito também. Foi a minha primeira experiência como bispo diocesano, até então era bispo auxiliar. E até que no começo desse ano o Papa Leão, né, me nomeou para a Arquidiocese de Sorocaba, para substituir Dom Júlio. Eu já conhecia Dom Júlio, trabalhamos juntos em São Paulo. Quando eu cheguei em 2014, ele já era bispo auxiliar de São Paulo, na região episcopal Lapa. Ficamos juntos até final de 2016, quando ele veio aqui, foi nomeado para Sorocaba. Eu vim na posse dele aqui em Sorocaba, né? Tem que vir, né?
porque era um sábado de carnaval, não me esqueço disso. E aí, quando nós entramos na rodovia Castelo Branco, estava tudo congestionado. Cheguei quase que para a bênção final, mas consegui ainda participar um pouco da missa. E agora, nós, bispos, né, no meu caso, a gente tem que estar sempre a serviço da igreja. Então, quando o núncio Dom João Batista conversou comigo, dizendo que eu fui transferido, falei, vamos para uma nova missão, né? E venho assim para servir a Diocese de Sorocaba. Não sou dono da Diocese, a Diocese tem 102 anos. Eu venho dar o meu contributo, né? Conhecer a Diocese e dar o melhor de mim para que a Diocese continue caminhando bem, né? Eu gosto muito de uma frase de Frei Raniero Cantalamessa, cardeal Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Ele diz assim: a Igreja Católica não é um barco a remo, movido unicamente pela força humana. A Igreja Católica, antes de tudo, é um barco à vela, movida pelo vento do Espírito Santo. É Ele quem conduz a Igreja. Então eu venho aqui dar meu contributo e ser assim bastante sintonizado com a ação do Espírito Santo para bem conduzir o povo de Deus aqui presente na Arquidiocese de Sorocaba. Muito bem. Agora, as perguntas, né? Então, Dom José, com essa introdução, já pergunto ao senhor, depois vamos abrir aqueles que desejarem também suas questões de maneira coletiva. E as expectativas do senhor para essa missão, para a nossa arquidiocese? É uma pergunta mais difícil, ampla, mas chegando aqui, quais expectativas o senhor tem aqui para o trabalho pastoral na nossa arquidiocese? Primeira coisa é conhecer a diocese, né? Eu vou ser muito honesto com vocês, eu não conheço quase nada aqui da diocese, eu vou conhecer aos poucos, até pedir paciência para os padres, né? Que no meu primeiro ano é isso, eu pretendo visitar todas as paróquias, conhecer toda a realidade da arquidiocese, para a gente poder compreender melhor, né, quais são as prioridades, né, aquilo que precisa ser trabalhado com maior intensidade. E lógico, e fazer com que a arquidiocese de Sorocaba caminhe em comunhão com a igreja no Brasil, né? Nós não somos uma igreja à parte, então nós trabalhamos em comunhão com a igreja no Brasil. Então, tudo aquilo que hoje é uma prioridade para a igreja, de modo muito especial, aquilo que o Papa... Eu estou um pouco gripado. Aquilo que o Papa Francisco, começou com o sino da sinodalidade, o Papa Leão XIV tem dado continuidade. Uma igreja sinodal, né? Que escuta, que abre espaço para a participação de todos. Lógico, isso é uma prioridade em âmbito de igreja no mundo inteiro. E certamente vai ser aqui também em Sorocaba. Agora, realidades mais particulares eu vou conhecendo ao longo do tempo. E lógico, a gente vai ver onde estão as principais prioridades, né? Mas sempre digo, vamos trabalhar sempre em comunhão com a igreja no Brasil, né? Com as prioridades da igreja no Brasil. Muito bem, e agora também nós abrimos aqueles que desejarem de maneira coletiva agora, expressarem a sua pergunta a Dom José, não é? Nós temos alguém com o microfone aqui, não é? Da Pascom, então é só levantar o braço, por favor. Alguma questão, alguma pergunta? Aqui à frente. Alô, alô, olá. Bom dia, seja muito bem-vindo, Dom José. Obrigado. Aqui é a nossa região, eu sou a Nicole Bonente, sou do SBT. Queria saber um pouco dessa vinda, um pouco mais da vinda do senhor. A última missa, acredito que o senhor celebrou em Limeira, foi recentemente, no dia 20, não foi isso? Então, a chegada do senhor é esta semana realmente, foi isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, por favor, sobre essa vinda, o que deu tempo do senhor conhecer até agora, essa conversa inicial, eu sei que muito pouco, imagino, mas essa conversa inicial. E se o senhor já tinha estado aqui em Sorocaba, o senhor citou essa vinda rápida a uma missa, mas se outras vezes o senhor já teve um contato aqui com a cidade. Obrigada. A minha missa de despedida em Limeira foi há uma semana, dia 20.
Eu me despedi da diocese, terminei a minha missão em Limeira e me mudei para cá na quarta-feira. Então faz 3 dias que eu estou morando aqui. Então ainda estou conhecendo. O que eu conheço é o caminho da casa até a Cúria, né? Então aos pouquinhos eu vou conhecendo aos poucos Sorocaba. Eu sei que Sorocaba é uma cidade muito grande, é uma cidade assim pujante, né? Mas aos poucos eu vou conhecendo, né? Até aquilo que eu disse antes, né, com relação à realidade da diocese, são coisas que ainda vou conhecer aos poucos. Lógico, os padres vão me ajudar nisso, vão me passar muitas coisas, o vigário-geral, ecônomo, né, os padres que ajudam aqui na Cúria. Então, vai me ajudar muito nesse processo de conhecer a realidade, tanto da cidade de Sorocaba, como da arquidiocese de Sorocaba, que é maior, que abrange, são 12 cidades ao todo, né? Mas isso é um trabalho de paciência, vou ter que conhecer aos poucos. Quando eu assumi também a diocese de Limeira, eu só tinha ido uma vez na vida em Limeira, isso bem antes de eu ser padre ainda. Aí depois eu fui conhecendo e tive a dificuldade da pandemia, porque quando eu cheguei lá 2 meses depois, fechou tudo. Mas, aos pouquinhos, fui conhecendo, e hoje, graças a Deus, já conhecia muito bem a realidade da região de Limeira. É um processo de enculturação, né? Isso eu pretendo fazer com calma, com tranquilidade. Eu sou bem tranquilo, sossegado. O pessoal vai ver que eu não sou muito agitado, não. Eu gosto de ir com tranquilidade, fazer as coisas com calma, né? É o meu jeito de ser, né? Tá? Mas aos pouquinhos eu vou conhecendo. Oi, Dom José, bom dia. Eu sou Moniele, da TVT, nós somos afiliada à Globo aqui. Seja bem-vindo a Sorocaba. Obrigado. A gente acompanha bastante o trabalho da Igreja Católica, das comunidades, a gente está sempre por perto, é com muita alegria a chegada do arcebispo. O senhor falou da sua trajetória linda, grande, com uma jornada imensa, mas percebi algo, primeira vez como arcebispo. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu sei que tem uma longa experiência já da sua jornada, mas como é estar em Sorocaba como arcebispo? E a Nicole já perguntou um pouquinho da sua chegada. O senhor disse que está aqui há 3 dias. A gente é muito particular, a gente gosta de estar pertinho. Já fez a mudança, já trouxe tudo. Tem coisa que está em Limeira ainda. Conta um pouquinho para a gente dessa particularidade. Já trouxe tudo. Bom dia, já trouxe tudo. É um processo de conhecimento mesmo, de estar chegando aqui. Durante o tempo que eu estive em Limeira, foi um tempo assim, também de muito crescimento, e eu pretendo fazer a mesma coisa aqui em Sorocaba. Lógico, a responsabilidade de você ser arcebispo é maior, né? E certamente ser mais exigente para o bispo, não tenha dúvida disso. Mas aquilo que eu disse, se Deus dá a missão, dá a graça. E uma coisa interessante, a gente não pede, é o Papa que escolhe. Você não está nem esperando, quando você vê, chega a notícia que você foi nomeado e que a igreja precisa do seu serviço, e eu sempre me coloquei à disposição, né? Falei, não, vamos, estamos aqui para servir. Como padre, sempre fiz isso, nunca escolhi local para trabalhar, e também no episcopado foi a mesma coisa, nunca escolhi, né? E pretendo dar o melhor de si, né? Continuar o belo trabalho que o Dom Júlio realizou aqui na Arquidiocese de Sorocaba, né? Dar continuidade ao bom, belo trabalho que ele fez, né? Mas, sem dúvida, a responsabilidade é maior, eu vou ter que estar atento a isso, né? Bom dia, Dom José. Eu sou a Carol, do Jornal Cruzeiro do Sul. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre a questão do patrimônio, né? Histórico e religioso aqui da região de Sorocaba. A gente tem, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, né, que ele tem um grande valor histórico, foi também ali residência do Dom Aguirre nos seus últimos anos de vida. E eu queria saber se, de repente, para a arquidiocese, existe uma forma de conversar com os beneditinos para, de repente, revitalizar o local, e como que o senhor vê a questão de como a arquidiocese pode contribuir mesmo para a preservação do patrimônio histórico e religioso aqui da cidade e da região. Sem dúvida alguma, a preservação do patrimônio histórico é uma prioridade para a Igreja Católica, né? Não tenha dúvida disso. E vou tomar pé da situação, como é que está a situação do Mosteiro de São Bento, e a gente vai ver o que pode fazer para ajudar e preservar, né? Porque o Padre Júlio até me falou que
cidade de Sorocaba, né, surgiu, né, em torno do Mosteiro de São Bento. Eu, quando era moleque, eu lembrava do São Bento de Sorocaba. Aí depois que eu fui entender, né, que é ligado ao Mosteiro de São Bento. São Bento era bom, né, ganhava, era um time forte, né? Então, sem dúvida alguma, a manutenção do patrimônio histórico é fundamental, mesmo porque a igreja também evangeliza através da arquitetura, né? O belo conduz a Deus, né? Então a gente precisa preservar, né? Então não tenha dúvida disso, que a gente vai olhar com muito carinho para a questão do patrimônio histórico, tá bom? Licença, tudo bem, Dom? Prazer, me chamo Matheus, seja bem-vindo a Sorocaba, eu sou da TV Bandeirantes. Não sei a proximidade que o senhor tinha com o Dom Júlio Acamini, seu antecessor, mas o senhor poderia comentar um pouco mais sobre algum trabalho específico que o senhor pretende continuar fazendo para a cidade que ele começou? Se puder, por favor. Eu ainda vou ver todos os projetos que o Dom Júlio tinha, né, para a Arquidiocese de São Paulo, a Arquidiocese de Sorocaba, e a gente vai ver o que ele começou e vamos dar continuidade, né? Mesmo porque uma coisa que tem que continuar na igreja é isso, né? É aquilo que eu falei, a igreja, a Arquidiocese de Sorocaba não começa comigo. Sou apenas o 4º arcebispo que vem dar continuidade a uma caminhada de fé de um povo. E já teve vários bispos aqui que fizeram um trabalho belíssimo, né? Então vamos dar continuidade. Então pode ficar tranquilo que aquilo que foi iniciado e que é importante, que vai produzir bons frutos para a diocese, nós vamos dar continuidade, sim. Não tenha dúvida disso, não. Tá? Bom. Vocês não perguntaram que time eu torço. Bom dia. Palmeiras. Bom dia, Dom José. Seja bem-vindo a Sorocaba e região. Eu sou João Torres, sou repórter do Portal Porquê. Considerando que aqui na região existem diversos conventos com participação significativa das mulheres, como que o senhor pretende trabalhar a vocação religiosa feminina aqui na região de Sorocaba? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque é uma coisa que nos preocupa, às vezes, a queda do número de vocações femininas, né, de congregações religiosas. E o que seria da igreja sem as mulheres, não é verdade? Elas que estão ali firmes, sustentam a igreja, a gente vê nas nossas comunidades, né? Estão ali sempre presentes. Então, não tenha dúvida disso, que o espaço para a mulher na igreja vai ser uma prioridade, como a Igreja Católica já tem feito. E um carinho muito especial relacionado às vocações, né? As vocações femininas. Eu vejo com muita preocupação, muitas vezes, congregações fechando casa por falta de vocações, né? E no passado a gente teve tanto... Eu mesmo fui catequizado, a minha catequista de primeira comunhão foi uma freira. E era excelente. Era brava, exigente, mas era excelente. Então, e era tão bom, eu me recordo, na minha paróquia de origem, falta de padre, não tinha padre. Então, na época, o bispo deixou essa congregação cuidando da paróquia. Como cuidaram bem? Nossa! Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho, isso, né? Trabalhar para revitalizar as vocações, a vida consagrada no ramo feminino, né? Eu fui muitos anos reitor de seminário, então trabalhei com vocações, então eu tenho um carinho muito especial para essa área. Olá, bom dia. Só uma curiosidade para explicar para os leigos, como que é a preparação de um bispo e como a preparação de um arcebispo, como se torna um bispo? Acho que as pessoas têm essa curiosidade. O bispo, ele é um padre, mas como o senhor se tornou um bispo? Bom dia. É interessante. Você não tem concurso para bispo. Tá? O que acontece? A igreja, os bispos, né, eles vendo padres que se destacam muitas vezes pela vida de pastoral, pelo bom trabalho que realizam, enfim, vê que ali há uma possibilidade de alguém ser bispo no futuro. Então, eles indicam esses nomes para a Nunciatura Apostólica, que é a embaixada do Vaticano no Brasil. E a Nunciatura Apostólica é que faz todo esse processo para a nomeação de um bispo. Tá? Então, quando o nome de um padre é indicado pelo belo trabalho, bom trabalho que realiza, aí começa um trabalho assim de conhecer melhor aquele padre.
Então, são consultadas muitas pessoas, que são enviadas cartas, e para ver se, de fato, o perfil dele corresponde, no futuro, a de um bispo. Bom, se ele passa por essa fase e tudo mais, o nome fica na anunciatura. Porque a anunciatura olha a questão do bispo e o perfil da diocese, entendeu? Porque tem diocese mais urbana, diocese rural, diocese tem uma parte rural, outra urbana, tá? Então tem tudo isso. Então eles olham todo o perfil do padre para aquela diocese. A qualificação também do padre, ser bem preparado. E aí, quando se precisa do bispo, aquele nome está ali, foi muito bem aprovado, são leigos, são ouvidos, padres são ouvidos, outros bispos são ouvidos. Aí, quando tem uma diocese vacante ou uma arquidiocese que precisa de um bispo auxiliar, o nome é enviado para Roma, a anunciatura envia para Roma. Sempre 3 nomes, chamada terna. E aí vai para o dicastério, para os bispos. E lá é feito de novo uma consulta e tudo mais, depois é levado ao Papa. Aí o Papa escolhe, ele assina. Lógico, ele vai a partir do processo todo que foi feito no Brasil e tudo mais, né, que ele não vai conhecer todo mundo. Mas a partir disso, aí ele faz a nomeação, é ele que nomeia. E aí, aquele que foi nomeado, ele é comunicado no Brasil, né, para que ele foi nomeado bispo, que ele deve aceitar, ele pode dizer não, mas aí tem que fazer daí uma carta justificando o porquê, né? Tá? Então é assim que é feito o processo de nomeação de bispos. Então, você pode se tornar um bispo diocesano à frente de uma diocese ou um bispo auxiliar, que está à frente, que não está à frente de uma diocese, mas ajudando um bispo de uma grande arquidiocese. No caso, por exemplo, eu fui auxiliar de São Paulo. Então, ajudei o cardeal Scherer durante 5 anos e meio. Para você ser arcebispo, a arquidiocese é a sede de um grupo de dioceses. Tá? Então, não é que o arcebispo manda nos outros bispos, ele não manda, mas ele está ali como elemento de comunhão, atento para ajudar. Se tem algum problema, ele está atento para também ajudar a resolver. Porque cada bispo ele é soberano na sua diocese. E tem autonomia na sua diocese. Tá? O arcebispo é aquele que está na sede de um grupo de dioceses, então aquela diocese maior é a arquidiocese, aqui no caso Sorocaba. Aqui da sub-região Sorocaba faz parte Jundiaí, Itapeva, Itapetininga e Registro. Tá? Onde estrava lá em Limeira, a arquidiocese é Campinas. Então faz parte Bragança, Limeira, Piracicaba, Amparo, São Carlos e Jaú. Eram 7. Tá? Mas aquilo que eu falei para você, para ser arcebispo, daí geralmente é um bispo, já bispo, e aí a Santa Sé vê o perfil, analisa, vê talvez esse perfil que seja melhor e faz a transferência. Né? Mas é feito consultas. Os bispos são consultados, padres são consultados, leigos são consultados. Por isso que é um processo longo. Aqui ficou quanto tempo? 10 meses? 9, né? Nasceu, né? 9 meses depois nasceu. Mas por isso que demora. O pessoal fala assim, mas por que demora? Demora por isso. Porque você faz... É um cuidado que a igreja tem para nomear um substituto para um bispo que foi transferido. Vocês entenderam? Então tem todo esse cuidado, esse critério, ver o perfil, se esse aqui é melhor ou aquele e tal. E tudo isso em sigilo, justamente para não expor ninguém. Né? Você não sabe. Tanto que eu não sabia, né? Quando eu vi, fui nomeado, transferido para Sorocaba. Na minha primeira nomeação, quando eu fui nomeado bispo, há 12 anos atrás, eu era pároco em São José dos Campos, eu tinha acabado de chegar de ter a confissão de uma comunidade de religiosas. Né? E a senhora que trabalhava na casa paroquial ainda falou assim para mim, olha, o núncio ligou para você aí. Né? Eu falei, se for importante, liga de novo. Né? E daqui a pouco ele ligou mesmo, para comunicar que eu tinha sido nomeado bispo auxiliar de São Paulo. E a minha nomeação só saiu 20 dias depois. Em 1 mês eu fiz silêncio. Né? Você não pode falar. Né? Eu fui notificado para ser arcebispo de Sorocaba em meados de dezembro. E nós combinamos que a nomeação sairia dia 8 de janeiro. Tá?
Então é assim que funciona. Mas todo esse processo é feito de forma sigilosa, segredo pontifício, né? E aí você só é comunicado quando de fato sai uma nomeação, né? Mas esse cuidado que a igreja tem, isso é bonito, a igreja tem esse cuidado, né? Para nomear um bispo, ou transferir um bispo, ou nomear um arcebispo, ou transferir um arcebispo. Né? A mesma coisa, a transferência do Dom Júlio, certamente foi um processo também longo, né? Só que Belém do Pará, o arcebispo, o Dom Taveira, estava aposentando, né? Então ele continuava na função. Mas certamente o processo começou muitos meses antes, né? Para daí chegar ao nome de consenso e aí o Papa nomear. É assim que acontece. Por isso que demora. Tá? Dom José, eu aqui. Aqui. Vanderlei Testa, sou da Rede Vida de televisão. Quais serão, se é que o senhor já pensou nisso, as suas primeiras providências ou prioridades concretas nos primeiros meses da sua gestão na Arquidiocese de Sorocaba? Porque Sorocaba tem um histórico do trabalho infantil escravo, né? E está sempre sendo divulgado na mídia, nas periferias, aonde utiliza-se de crianças para trabalho infantil escravo. A Arquidiocese de Sorocaba certamente tem um papel importante nas suas paróquias, por toda a periferia. O senhor coloca isso no seu plano de governo, trabalhar? Claro, evidente, onde a dignidade humana é ferida, a igreja tem que estar presente, não tenha dúvida. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu vou tomar pé da situação, ver quais são as prioridades, e aí nós vamos atuar, não tenha dúvida disso, né? Mas aquilo que o senhor colocou, a Igreja Católica, ela sempre defende a vida, a dignidade das pessoas. E onde a dignidade é ferida, a igreja, logicamente, está lá presente e atuando. Não tenha dúvida disso. Tá? Então, com relação a isso, você pode ficar tranquilo. E todo o pessoal da ADCE busca, trabalhar a valorização do homem, do trabalhador. Olha, a igreja sempre faz parceria com com instituições, associações que visam melhorar a vida das pessoas. Então, o senhor pode ter certeza, se é algo para o bem, se a Igreja Católica pode dar a sua contribuição, certamente dará, não tenha dúvida disso. A igreja não está alheia ao mundo, né? A igreja não é um mundo à parte, a igreja é parte do mundo. Quando Jesus, por exemplo, fala do sal, né? O sal que dá sabor ao alimento. Você você mistura o sal à comida para dar sabor, não é verdade? Pois é, assim a igreja tem que estar no mundo. E quando você come uma comida bem temperada, você não fala que sal gostoso, você fala que comida gostosa, né? Pois é, assim deve ser a igreja. Transformar a realidade, estar presente em tudo, né? Atuando. Tá? Então, sem dúvida alguma, você pode ter certeza que nós estaremos atentos a tudo isso. É que eu falei para o senhor, eu vou conhecer, eu estou chegando, né? Aos pouquinhos eu vou conhecendo a realidade de Sorocaba. A pilha acaba na hora mais inoportuna possível, né? Principalmente quando você está na missa, bem na hora da homilia, né? Dom José, eu represento aqui o Jornal Metropolitano. Eu queria fazer duas perguntas. Uma,
pegando carona na TVT, nós temos um acervo muito grande de arte sacra. Será que também será prioridade do senhor a preservação desse material hoje um pouco esquecido? Segunda pergunta, como o senhor vê a participação do laicato católico e dos novos movimentos eclesiais? Então, primeiro, com relação a acervo, pode ficar tranquilos. Quando eu fui bispo de Limeira, inclusive, eu tinha um pesquisador da Unicamp que muito me ajudou a preservar muitas coisas lá em Limeira. Nós tínhamos uma capela, Nossa Senhora das Neves, né, e que nós conseguimos reformar, estava caindo aos pedaços, né, abandonada, foi reformada, e é um patrimônio da cidade, né. A Igreja da Boa Morte, também em Limeira, antiga, da confraria, também está em processo, embora não pertença à diocese, pertença à confraria, mas sempre estamos ajudando. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ver o que pode ser feito, pode ajudar para preservar o patrimônio. Eu percebo que a população, o pessoal está bem incomodado com a situação, acho que do mosteiro, pelo jeito, né? Deu para perceber. Acho que eu preciso ir lá olhar logo, viu? Estou percebendo isso, né? Acho que eu preciso lá fazer uma visita, ver como é que está a situação do mosteiro, porque se é um patrimônio sacro da cidade, a gente tem que cuidar. A segunda pergunta que o senhor fez foi sobre a presença do leigo na igreja, né? Lógico, vai ter sempre abertura, aquilo que eu falei, a maior parte da igreja é feita pelo laicato, né? E nos últimos anos a igreja tem dado uma abertura muito grande aos leigos. Basta ver o Papa Francisco, né? Como ele abriu espaço, e agora o Papa Leão XIV a mesma coisa. Então, pode ter certeza, aqui mesmo nós temos o Instituto de Teologia e temos muitos leigos, né, fazendo teologia. Quando eu fui diretor da Faculdade Católica de São José dos Campos, a faculdade que era de teologia, nós formamos várias gerações de leigos com graduação em teologia reconhecida pelo MEC, tá? Porque nós queríamos leigos bem preparados, né? Então, eu trabalhei muitos anos nisso. Então, pode ter certeza que o espaço, a abertura para os leigos é fundamental. E na igreja, não é só o padre, o bispo que evangeliza. A igreja evangeliza como povo de Deus, né? É toda a igreja. Então, daí a importância do laicato, né? Você não caminha sem os leigos na igreja. Então, com relação a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Tá? Bom dia, Dom José, sua bênção. Bom dia. Eu sou o seminarista Gabriel. Nós estamos aqui no complexo do Seminário Diocesano. Estamos ansiosos com a chegada do Senhor. Qual a primeira mensagem o Senhor dá para nós seminaristas? Como que o Senhor vai nos acompanhar? E a segunda pergunta, o Senhor saiu de São José dos Campos para ser bispo auxiliar, pertinho de Aparecida. Depois foi para Limeira, onde é padroeira Nossa Senhora das Dores. Vem para Sorocaba, onde temos como padroeira Nossa Senhora da Ponte. Como que é a devoção mariana do senhor? Olha, é interessante. Eu tenho uma grande devoção à Virgem Maria, né? E ela sempre me acompanha em todos os momentos da minha vida. E pelas dioceses que eu atuo como bispo diocesano, né? Tenho sempre a Virgem Maria como padroeira principal, né? No Vale do Paraíba, eu era de São José dos Campos. Também tenho uma grande devoção a São José. Meu nome é José, porque meus pais tinham uma grande devoção a São José. São 4 bispos José para a Arquidiocese de Sorocaba, né? E a minha primeira paróquia em São José dos Campos foi a paróquia São José, a igreja matriz da cidade, né? Então foi muito interessante essa experiência. E depois fui para São Paulo, em Limeira, Nossa Senhora das Dores, e aqui Nossa Senhora da Ponte. Então a Virgem Maria me protege, caminha comigo. Eu sempre me coloco as maiores dificuldades que eu enfrento nas mãos de Nossa Senhora. Com relação ao seminário, é prioridade, né? Tem um ditado antigo assim: o seminário é a menina dos olhos do bispo, né?
Se o seminário não vai bem, o bispo está cego, né? Então, o carinho pelo seminário. Porque no seminário você forma o futuro da diocese. Ali estão os padres. São João Paulo II dizia assim, ou o padre é formado no seminário ou não é formado. Né? Porque um carro numa linha de produção deu problema, a montadora faz recall. No seminário não tem recall. Tá? Depois que é padre. Então tem que ser bem formado no seminário. Eu trabalhei 12 anos na formação de padres, então conheço bem essa área. E é fundamental, ali que você dá a cara da diocese, formando bem os padres. E a gente precisa de padres bem formados. Eu costumo dizer assim, a paróquia é a cara do padre, não é? Se o padre é animado, entusiasmado, a paróquia vai bem. Mas se está desanimado, a paróquia não caminha. Tá? Então, pode ter certeza que o seminário será uma prioridade. Sempre foi, né? Na minha vida como reitor, depois como bispo em São Paulo, também o cardeal me colocou acompanhando o seminário da Arquidiocese durante o tempo que estive lá. Em Limeira também acompanhei de perto os seminaristas, e aqui não vai ser diferente. Tá? Então você pode ter certeza que vai ter a proximidade do bispo. Né? E uma comparação muito bonita que eu vi a respeito do seminário. O seminário é diferente de uma linha de produção. Uma linha de produção você produz aí 100 carros por hora. Seminário não. Seminário é um trabalho de joalheiro. Cada um é uma joia que tem que ser burilada, tem o seu aspecto pessoal. Né? Então, por isso que é um trabalho fundamental para a igreja. Mas vai ter um carinho, uma atenção muito grande do bispo, pode ter certeza disso. Novamente, vou fazer mais 2 perguntas para o senhor, Dom José, pois não. com a sua licença. Gostaria de saber um pouco da cerimônia de amanhã na catedral, né, a cerimônia de posse, como será. Gostaria de saber também se Dom Júlio Carmini vem e se o senhor e ele estão conversando desde o período de nomeação do senhor, como é que tem sido essas conversas. Obrigada. São 3, né? Então, a missa de posse amanhã, a missa mesmo começa às 15 horas. Mas a posse começa um pouquinho antes, às 14h15, né, Padre Fernando? Porque daí, segundo o rito de posse de um bispo, ele chega na catedral, que é a igreja do bispo, né? Daí o nome catedral, onde está a cátedra, a cadeira de onde o bispo ensina. Aí o bispo entra, ele beija o crucifixo na entrada da catedral, o cura da catedral, o pároco da catedral apresenta o crucifixo, é o Padre Tadeu, né? E aí eu entro e vou abençoando o povo, né? Aspergindo o povo. Depois vou até a Capela do Santíssimo, onde eu faço um momento de oração. Depois eu retorno, aí vou para a sacristia, me paramento, aí com os outros bispos e padres a gente começa a missa às 15 horas. E é a missa, como diz o povo, a missa normal. A única coisa diferente que é acrescentada é que no momento que o bispo toma posse, logo nos ritos de entrada, entrega a ele o báculo. O báculo é o cajado, que simboliza o pastoreio. Né? O bispo é pastor, ele vai estar à frente daquela comunidade. Então, entregue o báculo ao bispo. E aí, depois de receber o báculo, é dito algumas palavras, né? Algumas autoridades dizem algumas palavras para o bispo, depois a missa continua normalmente, né? Até o seu término e tal. Então, vai ser isso. Outra coisa que você perguntou, o que era? Eu esqueci. Ah, sim. Não, eu não tive assim um contato maior com o Dom Júlio e tudo mais. Eu pelo fato também dele estar distante em Belém, né? Mas ele virá assim para a minha posse, certamente a gente amanhã conversa um pouquinho, né? Tenha dúvida disso, tá? Mas assim, entre nós bispos, sempre que a gente precisa, a gente entra em contato com o irmão, pergunta, ele passa informações. Então, nesse sentido, aí pode ficar tranquila que vai haver continuidade entre a administração do Dom Júlio e a minha, tá bom? Dom José, a sua bênção. Deus te abençoe. Sou a Gisédina, da Rádio Ave Maria, Paróquia Santa Maria dos Anjos. Temos aqui em Sorocaba uma presença marcante da nossa juventude, presentes em movimentos oracionais. Essas semanas de carnaval, retiro em toda a arquidiocese lotada. A minha pergunta é como será desenvolvido alguma realidade da nossa diocese
para fomentar as vocações sacerdotais e religiosas no meio dessa juventude tão marcante e presente aqui em Sorocaba. Então, isso é uma coisa que eu vou sentar com a pastoral vocacional, com o padre que é o responsável, para a gente ver o que pode ser feito para dinamizar a pastoral vocacional, né? Eu vejo algumas dioceses, e eu vi, por exemplo, o Dom Odílio em São Paulo, fez um trabalho muito bonito. Ele criou a quinta-feira vocacional. Então, em todas as paróquias da arquidiocese, na quinta-feira tem uma adoração eucarística e se reza pelas vocações. E, lógico, aquele trabalho de acompanhamento, de visitar encontros vocacionais, mostrar como funciona a igreja, mostrar também a beleza da vocação sacerdotal. Porque quem chama é Cristo. Tem uma obra do cardeal Ratzinger, antes de ele ser papa, uma trilogia. É uma obra sobre Jesus Cristo, 3 volumes. E no primeiro volume, ele fala da vocação. Então ele fala, por exemplo, da vocação dos apóstolos. E ele diz assim: Jesus passou a noite inteira em oração antes de chamá-los. E aí o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, diz assim: a vocação ao sacerdócio é, antes de tudo, escolha divina. É fruto da oração, do diálogo de Cristo com o Pai. Olha só o que é a vocação ao sacerdócio. Então, é algo muito especial. E uma das coisas que o próprio Cristo ensina é pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. Então, o primeiro trabalho vocacional é rezar, pedir, né, para que Cristo envie mais operários, bons operários para a nossa messe, né? Mas eu vejo com muito carinho isso, porque eu hoje vejo despertar assim, bastante vocações, e até vocações assim, adultas, né? Pessoas já formadas em outras áreas que sentem o desejo de serem padres e vêm para a igreja, né? É interessante. Tá? Agora mesmo em Limeira eu recebi um que é arquiteto, está entrando. E é normal você receber um outro que é advogado, porque aquilo, Deus chama, é Ele que escolhe, né? Então, lógico, a pastoral vocacional precisa ser organizada e também precisa ter esse trabalho de caridade orante, de se rezar pelas vocações. Mas certamente será uma prioridade na diocese. Nós queremos agradecer Dom José, não é? Aqueles conosco estiveram também. Depois da bênção nós vamos ter um momento, se cada meio quiser fazer a sua pergunta também individual, ele vai atender com muita calma, né, Dom José? Cada muita um calma, também, né? Mas eu gostaria de aqui fazer 2 apontamentos que saiu muito aqui na nossa conversa, não é? E como vigário-geral e como administrador nesse período, com relação ao Mosteiro de São Bento. Claro que o Dom José vai tomar ainda ponto dessa situação, mas é sempre bom destacar que o Mosteiro de São Bento não pertence à Arquidiocese de Sorocaba. Ele é um edifício do Mosteiro de São Bento vinculado a São Paulo. Então, nós diretamente não temos acesso e nem podemos diretamente interferir no Mosteiro de São Bento, né? Nós podemos, claro, fazer parcerias, incentivos para que aquilo possa continuar. Como já foi feita várias coisas, inclusive com o restauro da igreja, né, que já ficou pronto, agora falta o mosteiro todo praticamente, né? Mas agora tem essas conversas, tratativas com o poder público também, é um prédio histórico e, enfim, precisa de uma demanda financeira alta, mas é sempre bom, às vezes as pessoas confundem que a arquidiocese não toma atitude, não é? Mas não é que nós não podemos tomar, não é? Aquilo é algo particular, por mais que esteja dentro da igreja, né? Mas sempre tentamos fazer algo, e agora com Dom José, claro, mais ainda, se Deus quiser, não é? Mas não é que a gente é um desleixo da arquidiocese, não, é que não é nosso. Também com relação ao acervo histórico que nós temos, né, José Benedito, que colabora tanto conosco, historiador, nós temos um acervo muito grande, muito rico, mas está guardado, não é? Então a gente tem um projeto, depois aqui com o edifício novo, até o Padre Júlio, estive conversando com ele, nosso ecônomo, de futuramente ter uma sala, pelo menos, que a gente possa expor esse acervo, né? Então há um acervo muito rico de peças religiosas, mas que não está exposto, até porque nós não havíamos também lugar específico para isso, né? Quem sabe agora, com os términos de obras e que nós estamos aí em andamento, nós tenhamos, se não for um museu, pelo menos uma sala específica para isso.
Também é um outro projeto que nós temos agora junto ao Dom José para tentar, quem sabe, tocar isso à frente. Uma outra coisa, Dom José comentou também, foi perguntado sobre amanhã a missa e a posse. Inicia-se na frente da catedral, mas na verdade inicia-se um pouco antes, não é? Dom José sai da casa episcopal com um carro especial e uma carreata, e aqueles que quiserem podem se fazer presente às 14h, mais ou menos, né, Padre Júlio? Da casa episcopal, ao lado da igreja Santa Rita de Cássia, na Vila Santana, e esse carro especial com Dom José e provavelmente Dom Moacir, né, que é o presidente do Regional Sul 1. Então eles vêm em carreata até a catedral e ali desembarcando à frente da catedral, que tem os ritos primeiros, e aí segue a missa, que será também transmitida ao vivo pela TV Aparecida no dia da manhã, além das nossas redes sociais. Também fica o nosso convite para que estejam presentes ou nos acompanhem também, além da oração por esse momento especial importante, que depois Dom José também vai abrindo a agenda, né, Dom José, para atender aqueles que são necessários, com muita calma, como ele próprio disse, né? Todo mundo chega, senão o senhor fica maluco, né? Tem que ir devagarinho, e ele vai ficar muito tempo conosco, se Deus quiser, né? Então, vamos ter muito tempo também para devagarinho ele ir tomando a par da situação, né? Devagarinho, com calma, né? Com bom mineiro, né? Que não é mineiro, mas está próximo de Dom José e São José dos Campos, né? É muito próximo. Eu sou uma mistura de mineiro com catalão. Minha mãe é descendente de mineiros e meu pai é descendente de catalães, né? Então, tem assim, como é que fala? A tranquilidade do mineiro, mas o sangue quente do catalão, né? Então, nós vamos agora agradecendo uma vez mais cada um, mas antes do nosso encerramento, pediria a bênção de Dom José a nós, que aqui estamos, que eles nos acompanham em casa também. Depois de uma palavrinha de encerramento, por favor, Dom José. Muito bem, muito obrigado, né, pela presença de todos vocês. Eu entendo essa expectativa, né? Eu sei que muitas vezes não consigo responder todos os questionamentos porque não conheço ainda toda a realidade. Aliás, estou começando a conhecer a realidade de Sorocaba, mas uma coisa eu garanto a vocês, eu vou procurar fazer o melhor possível dentro das minhas condições, tá bom? Sempre o melhor possível, então podem ficar tranquilos em relação a isso. E uma preocupação que eu tenho, vou procurar ser o bispo de todos. O Papa Francisco, ele usava um termo, teologia da proximidade, né? Que o bispo seja o homem da proximidade, da escuta. Então, é uma coisa que eu procurei fazer em Limeira e vou também pôr em prática aqui em Sorocaba, tá bom? Então, vamos concluir? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, rezando pela Arquidiocese de Sorocaba, por todas as paróquias, né, que fazem parte da Arquidiocese de Sorocaba, as 12 cidades que compõem a Arquidiocese, e pedindo a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora da Ponte, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Ponte, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira a todos. Com esta bênção, nos despedimos e encerramos essa coletiva de imprensa, agradecendo a todos que aqui estiveram presentes, aqueles que nos acompanharam pelas nossas redes sociais, da nossa arquidiocese e outros meios de comunicação aqui presentes. Também agradecemos a Pascom, da nossa arquidiocese, que colaborou com a transmissão, lá o santuário também de Santa Filomena, deste evento, bem como os funcionários da nossa Cúria Metropolitana, os padres aqui presentes. Logo após, Dom José ficará aqui à frente, então, para entrevista rápida, aqueles que desejarem também, algumas perguntas específicas, não é?